Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais um quadro Dimensões do Espírito, sempre trazendo uma reflexão sobre espiritualidade, autoconhecimento, alguma palavra que possa colaborar com o seu dia, com o seu melhoramento, o seu aperfeiçoamento. O tema de hoje é: calce os sapatos do outro. Estudando o Evangelho, nós vemos o tempo todo Jesus recomendando a misericórdia, a compaixão, o respeito ao outro. A palavra respeito significa olhar por uma segunda vez. Quem respeita sempre lança um segundo olhar. Não é imediatista no julgar, no condenar, no criticar. Muitas vezes nós criticamos, apontamos, condenamos sem um conhecimento profundo. Será que temos condição realmente de julgar atos comuns das vidas das pessoas, as escolhas das pessoas? Nós observamos a necessidade de refletir, podemos sim avaliar, analisar a conduta do outro, mas sempre voltando-nos para nós mesmos. Precisamos, portanto, aprender a calçar os sapatos do outro, porque não temos condição, do nosso ponto de vista, de avaliar e condenar. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. De determinado ponto eu observo, consigo contemplar, vislumbrar certos aspectos da paisagem. Mas se você estiver à minha frente, estará vendo outro contexto que eu não posso ver. Então, todo ponto de vista, ele é sempre fragmentado, ele é sempre limitado, ele não consegue assambarcar toda a realidade. Daí a necessidade de nós termos muita cautela. Em 2016, eu vi uma reportagem e recentemente vi alguém comentando a reportagem, uma pessoa criticando o Roberto Carlos, né, o rei da música brasileira, assim conhecido popularmente, porque o Roberto teria negado cantar na abertura ou no encerramento, me parece que no encerramento, das Paralimpíadas. Todo mundo sabe que Roberto Carlos sofreu um acidente quando criança em Cachoeiro de Itapemirim e perdeu parte da perna. E teria sido feito um convite a ele para ele estar nessa festividade. Então o jornalista estava descendo o sarrafo, criticando, atacando Roberto Carlos, mas de uma forma impressionante, com total desrespeito, por Roberto não ter aceito, e inclusive o vídeo dizendo que Roberto não teria caráter. E eu fiquei pensando como essas pessoas conseguem ser assim. Claro que seria bonito, seria algo louvável, sim, que o Roberto encerrasse ou abrisse as cerimônias, tendo ele perdido parte da perna. Mas a questão é mais profunda. A questão é, primeiro, considerar que um homem com uma obra que tem, com todo um histórico, como um grande artista, como uma figura, não simplesmente por estar na mídia, mas por ter trazido tanta coisa maravilhosa para tantos brasileiros e pessoas do mundo inteiro, nós deveríamos ter um mínimo de sensibilidade e respeito por toda essa obra. Não é bajular, não é dizer, porque você pode não gostar, você pode não gostar do artista, do tipo de música, mas merece o nosso respeito, a nossa consideração. Mas outro aspecto importante é pensar o que será que ficou registrado dentro daquele menino de Cachoeiro de Itapemirim, vendo uma locomotiva passando sobre sua perna. O que estará registrado na alma de uma criança sensível que depois traria tantas maravilhas, tanta coisa linda para todos nós através de suas composições, através de sua voz que pacifica. Falar de Roberto Carlos para mim é delicado porque eu sempre ouvi Roberto Carlos, ele sempre aprendi muito evangelho, hoje eu vejo isso, mesmo antes de ser espírita, ouvindo muitas músicas do Roberto. A sua figura de paz, de serenidade, claro que falhas todos nós vamos ter, e não estamos aqui bajulando, mas eu me recordo, por exemplo, que às vezes minha filha
Eu tenho 2 filhos, a minha filha, quando criancinha, ela tinha terror noturno. Então ela despertava o terror noturno, a criança desperta, ela acorda, mas não acorda, é como se ela ficasse no mundo espiritual, de olhos abertos e chorando muito. Ela tinha o chamado terror noturno, é um termo da psicologia. A psicologia não sabe definir exatamente o que é o terror noturno, mas dentro de alguns minutos a criança volta à consciência. Eu me recordo que minha filha despertava à noite, dentro desse terror noturno, a gente já sabia. Eu pegava ela no colo e ligava um show do Roberto Carlos, o Roberto cantando. E dentro de poucos segundos, ela pacificava e harmonizava. Me recordo ainda que quando bem pequenina, ela, numa noite que ela chorava muito, a gente não sabia o que era, se era dor de barriga, dor de ouvido, e chorava, e a gente orava, e eu tive o insight de ligar o show do Roberto. E o Roberto começou a cantar. Quando o Roberto começou a cantar, ela já estava assim, há quase 1 hora chorando. Ela parou, fixou, aquietou. E aí nós descansamos. Então, o vídeo de hoje estou falando, né, eu admiro muito o Roberto Carlos, mas a análise é, como que eu vou julgar assim, de forma tão cruel, sem muitas vezes conhecer o que se passa na intimidade das criaturas? Repito, seria bonito sim se ele tivesse ido lá cantar nas Paralimpíadas. Mas também é um direito do indivíduo não querer. Ele não vai perder os méritos de tanta coisa boa por conta disso. Eu não posso achincalhar, pichar um indivíduo por conta disso, porque nós não sabemos elementos muitas vezes sutis do campo psicológico da pessoa, do campo emocional da pessoa. O trauma que talvez, será que ele, Roberto Carlos, como um indivíduo, ser humano, né, já se harmonizou em relação a esse trauma? Como ele lida com isso? Será que eu sei os elementos sutis desse aspecto emocional dele? Então, estou comentando aqui, nesse vídeo, no sentido de nós refletirmos que é muito difícil julgar. Sempre quando julgamos, nós corremos grave risco. Podemos avaliar sim, né? Podemos avaliar sim, analisar sim, discordar sim e até criticar sim. Mas sempre estejamos voltados para nós mesmos, porque quando muitas vezes nós condenamos o outro, nós podemos estar nos autocondenando. Então, aprendamos a calçar os sapatos do outro, porque calçar um sapato que não tem o nosso número será sempre muito desconfortável. E aí teremos a noção exata se nós temos condição ou não de fazer esses julgamentos. Reflitamos sobre isso. Estamos numa sociedade dominada pelo desrespeito, né? As pessoas falam das outras, a maledicência, o dizer mal com uma facilidade, e nos recordemos de Jesus diante da mulher adúltera e dos homens que ali estavam para apedrejá-la. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, disse o mestre. E o Evangelho narra que eles foram saindo dos mais velhos para os mais jovens, porque quem viveu mais pecou mais, né? Jesus antes já tinha escrito ali no chão. A Bíblia diz que ele estava escrevendo no chão antes. Os Espíritos dizem que ele estava escrevendo os pecados comuns dos homens. E aí ele olha e diz, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E eles foram saindo. E depois Jesus faz a terapêutica libertadora com a mulher adúltera. Onde estão os teus acusadores? Foram embora, Senhor. Não te condenaram? Não, Senhor. Nem eu te condeno. Vá e não tornes a pecar. Então, Jesus, que não tinha defeitos, por ser o Espírito mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade por modelo e guia, um espírito puro, perfeitamente individuado, perfeitamente em sintonia com Deus, a ponto de dizer eu e o Pai somos um, não que ele é Deus, mas em perfeita sintonia com a divindade, em sintonia com a lei de amor, justiça e caridade, ele não condenou.
e deu a recomendação terapêutica, mas vá e não tornes a pecar. Então, procuremos calçar os sapatos do outro antes de lançarmos as pedras. Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no canal, estamos atingindo aí 2.000 inscritos e brevemente, novidades no canal, teremos colunistas novos no canal, trazendo reflexões para vocês. Um grande abraço.